Tá. Boa tarde, sejam muito bem-vindas à nossa aula juntas na terça, que acontece toda terça-feira às 12h30. E eu gosto muito desse horário porque esse horário aqui é uma pausa no dia. A gente não tem desculpa para não participar, é o horário de almoço, é aquele momento em que você para um pouco, dá uma pausa, fica aqui comigo e depois retorna para o trabalho. E esse momento é um momento de olhar para a sua carreira, olhar para como você tem exercido a sua liderança. Eu, de vez em quando, vou olhar aqui para o lado, porque eu também estou no Instagram. A gente está em duas plataformas. Então, de vez em quando, eu vou dar uma olhada, porque nós estamos na nossa aula juntas na terça. E aí, eu quero aproveitar aqui para te fazer o convite de ficar comigo até o final. Por quê? Porque eu vou trazer aspectos importantes da sua carreira, coisas que impactam diretamente na forma como você está sendo percebida, viu? Isso tem a ver com posicionamento, sim. E por que que a gente vai falar disso? Porque não é só falar melhor, não é só parecer mais segura, não é só colocar limite, nem mostrar confiança. Isso tudo que a gente vai falar aqui tem a ver com algo muito maior. Tem a ver, gente, com como a sua competência está equilibrando com o seu reconhecimento. Como que essas coisas estão andando juntas, né? E por que em alguns espaços da sua atuação a competência pode estar virando mais demanda do que reconhecimento? É isso que a gente vai falar aqui. Porque a verdade é que quando a gente amplia a visão sobre determinada coisa, a gente consegue ter resultados diferentes. Muita gente às vezes fica ali tentando obter resultados, fazendo sempre as mesmas coisas. Mas a gente só muda o resultado que a gente obtém quando a gente consegue ampliar nossa visão sobre o tema. Então, o meu objetivo hoje aqui é fazer você ampliar sua visão sobre esse tema. Porque talvez você esteja aí no seu lugar, no seu trabalho, entregando muito, fazendo muitas coisas e não esteja obtendo o resultado que você gostaria. Se esse é seu caso, se você acha que o seu resultado pode ser maior de acordo com a sua performance, fica aqui, nós vamos falar disso, tá? Então, eu fiz algumas notas e não quero me perder aqui, mas acho que a primeira coisa que a gente pode começar fazendo aqui é definindo o que é competência. O que que é competência, gente? Quando falo que alguém é competente, esse alguém faz o quê? Talvez a primeira coisa que venha na sua cabeça é executa bem, faz bem determinada coisa. Só que tudo que ele
que ele ou ela fazem bem, sem que as pessoas reconheçam que aquilo é bem feito, é um caminho, é, que não dá certo, é um caminho sem resultados. Não é o caminho que se deseja. Então, se você é essa pessoa, né, que entrega bem, que cumpre prazos, que resolve problemas, é, isso, isso tudo é desejável. E sim, faz parte desse conjunto que é a competência. Só que não é só isso. Não é só isso. Porque uma mulher que está numa posição de liderança ou que aspira a estar numa posição de liderança, ela não se conforma só com um tapinha nas costas e mais uma tarefa. Ela quer ir para uma próxima posição. Ela quer alcançar movimento de carreira, ela quer ver sua carreira progredindo. E para isso, não é só dar tique na lista de tarefas. Não é só entregar no prazo. É também você ser percebida como uma pessoa que pode ir além. E aí, por quê, né? Por que que eu estou falando de lista de tarefas? Porque tem muita líder que fica muito focada no operacional. Esse, na verdade, é um grande desafio para as lideranças do mundo inteiro, tá? Eu trabalho com lideranças do mundo inteiro. E se deslocar do operacional para o estratégico é um grande desafio de mulheres que são líderes no mundo inteiro. Só que sem esse deslocamento, você não avança na carreira. E esse deslocamento, ele não se dá só com tique em lista de tarefas, ainda que você entregue suas tarefas antes do prazo. Caso a sua atuação se resuma a um ticar tarefas, você vai sempre ser considerada a pessoa operacional. E pessoa operacional não ascende na carreira. Pessoa operacional não evolui. A pessoa que evolui é a pessoa estratégica. É a pessoa que consegue pensar diferente. É a pessoa que consegue não só pensar diferente, fazer diferente, mas também mostrar que faz diferente. É a pessoa que tem resultado, sim, porque todas nós estamos focadas em obter resultado. Aqui a gente não vai falar de ser marqueteira, porque todo mundo tem um colega ou uma colega que aparece muito e faz pouco. Não é? Não é disso que eu estou falando. Não é daquela pessoa que aparece muito e faz pouco. Eu estou falando do equilíbrio, do que você faz estar equilibrado com aquilo que você recebe como reconhecimento. Então, o que que é isso? O que eu estou falando de forma simples, mas o tema é bem complexo. Porque quando o que você faz não está claro, não está posicionado, não está visível, isso deixa de ser percebido como estratégico. E aí, eu quero que realmente isso fique bem claro, porque é cada vez mais gritante o número de mulheres que chegam para mim dizendo: eu preciso tornar o meu trabalho mais visível. Inclusive, algumas empresas estão começando a fazer treinamentos para que as lideranças consigam tornar o seu trabalho mais visível. E quando a gente fala de ampliar a visibilidade, muitas vezes a mulher pensa assim: mas eu não vou ficar falando do que eu faço, mas eu não vou ficar me autopromovendo.
Ok, mas se você de alguma forma não mostrar o que você faz, você não avança na sua carreira. Eu tenho dito isso muito, não só aqui nas aulas, mas também para as minhas alunas e clientes. Gente, o líder de vocês tem muita coisa para fazer. Eles têm muito mais para fazer do que observar você e o seu trabalho. Quem tem que dar visibilidade para o seu trabalho é você. E para isso, eu vou voltar lá para o exemplo da lista de tarefas, que eu acho muito emblemático. Para isso, não basta eu ticar lista de tarefas. Para isso, não basta eu ter resultado. É um conjunto. Eu tenho resultados, eu faço minhas tarefas no prazo, mas eu também sei o que que é estratégico para avançar na minha carreira. E aí, o que que isso significa para a prática, na prática, né? Significa deixar muito claro para quem está à sua volta que você tem potencial para dar um próximo passo, que você não quer ficar parada no lugar onde você está e que você é muito mais do que uma resolvedora de problemas. Tem gente que se vangloria de ser excelente em solucionar problemas. Isso é bom? Sim, é muito importante. Porque hoje em dia os problemas pipocam. Você sai da empresa, tá tudo bem, quando você volta, aconteceu uma tsunami. E sim, é bom ser uma resolvedora de problemas, mas você não pode ser só isso. E qual a importância de você estar aqui comigo e da gente estar conversando? É você abrir os olhos, porque nessa dinâmica de novos problemas surgindo todo dia, não sobra tempo para você refletir em como você pode sim se tornar visível, em como você pode ser vista como uma pessoa estratégica. Porque se isso não acontecer, você vai recebendo cada vez mais tarefas. Você vai recebendo cada vez mais coisas para fazer. Afinal de contas, você é uma resolvedora de problemas, tá? Então, o limite entre essas percepções, ele é muito sutil, ele é muito tênue, mas é preciso que a gente explore para que você possa ser protagonista da sua carreira. E aí, eu vou te dizer o que que a gente não vai falar aqui, tá? Essa aula aqui, eu espero que fique muito claro que não é sobre você parar de fazer tudo o que você está fazendo. Não é. Não é sobre você, então não adianta eu ser competente. Porque se ninguém me vê, então eu vou parar de fazer tudo que eu tô. Não, não é sobre isso. Não é sobre você deixar de se comprometer. Não é isso. É para você sim continuar a ser a mulher competente que você é, mas também ser reconhecida como a pessoa que pode avançar, que pode ir para o próximo passo, tá? E aí, voltando àquele tema de falar dos resultados do trabalho, falar de estabelecer limites, de posicionamento, de reconhecimento, pode ser que nesse momento, como eu falei, de uma fala que eu escuto muito, não vou me autopromover. Pode ser que nesse momento pareça que você está sendo arrogante. Pode ser que na sua cabeça venha o seguinte: eu não vou colocar limites aqui, porque vão dizer que eu não sou uma pessoa que colabora. Ou então vão dizer que eu deixo as pessoas na mão. Eu não quero perder, também é uma outra coisa que eu escuto. Eu não quero que deixem de me considerar confiável.
Não é isso, gente. Não é isso. É você sim ser tudo isso, mas ser protagonista da sua visibilidade. É você se certificar que você está sendo reconhecida. Existe uma lei, quem trabalha com constelação sistêmica fala muito dessa lei, de dar e receber. Isso é uma lei, isso não tem negociação. Na vida é assim. Dar e receber tem que ter equilíbrio. Em qualquer relação, até nas relações íntimas. Quando uma dessas partes está em desequilíbrio, alguma das partes envolvidas na relação não fica satisfeita. E no trabalho não é nem um pouco diferente. Quando eu não consigo equilíbrio entre o que eu dou e o que eu recebo, eu fico insatisfeita. E sabe o que que a insatisfação nessa relação de trabalho traz para você? Ela traz falta de confiança, porque é muito comum mulheres duvidarem de si mesmas, porque, já que não estão me reconhecendo, eu não devo ser tão boa assim. É muito comum. Pode acreditar. Como eu já disse, são centenas e centenas de mulheres que eu já atendi e atendo em todo o mundo. Então, quando você não tem, quando essa relação não tem equilíbrio, competência e reconhecimento, o que eu faço e o que eu recebo, vem a falta de confiança. E isso vai criando um ciclo que pode destruir uma carreira. Ou então, deixar você muito ali paradinha no mesmo lugar, tá? Eu tenho falado um pouquinho disso em todas as aulas, mas nessa aqui especificamente, eu vou dar um passo a passo de como que você pode, não só ficar alerta para o que está acontecendo aí nas suas, relações de trabalho, mas também agir para fazer diferente, tá? E aí, o que que acontece? Quando você entende a dinâmica relacional que está no seu espaço de trabalho, a dinâmica relacional da qual você está fazendo parte, aí você consegue, ir para um outro lugar. Você consegue, como eu disse, protagonizar a sua carreira e não ficar esperando que alguém te reconheça, te promova, que alguém faça por você. As pessoas estão muito ocupadas para fazerem por você. Então, aqui, é, eu quero tirar você do lugar de você ter que ficar dando provas da sua competência o tempo todo. Se quem está no Instagram quiser escrever alguma coisa, fazer alguma pergunta, pode escrever aí no chat que eu vou ver e a gente vai falar sobre isso, tá? Mas eu quero tirar você desse lugar de ter que ficar o tempo todo se provando, o tempo todo revisando tudo que fez 1000 vezes para não errar. Porque o que acontece com essa mulher que fica calcada no fazer, no entregar e esperar o reconhecimento, é que ela vira refém, refém do outro. Essa mulher, ela tem muita dificuldade de entrar numa conversa difícil. Ela tem muita dificuldade, às vezes, até de dar feedback, porque ela pensa assim: eu não quero desagradar. Eu não quero causar constrangimento. Eu não quero confronto.
E aí, aos poucos, você começa a viver como se o reconhecimento fosse uma recompensa depois do trabalho duro. E não é isso. Lembra equilíbrio? O que eu faço tem que estar equilibrado com o que eu recebo. E tudo bem que esse equilíbrio vai ser individual, cada um vai analisar o seu equilíbrio, cada mulher tem as suas necessidades particulares. A única coisa que não está legal é você achar que isso está associado a volume, que você tem que estar lá entregando sangue para que algum reconhecimento venha, tá? Então aqui eu quero tirar você desse lugar de estar constantemente provando o seu valor e de achar que o seu valor está atrelado ao excesso de trabalho e ao reconhecimento que isso gera. Porque às vezes esse reconhecimento não vem. Então eu quero mudar essa sua perspectiva hoje, tá? Porque quando você aprende a fazer o que você faz de um outro lugar, aí a forma como as pessoas te percebem muda também. Então preste atenção nisso. Se você tiver papel e caneta, agora é a hora de você anotar essa frase. Quando você muda o lugar de onde você faz o que você faz, a percepção do outro e dos outros que estão ao seu redor automaticamente muda, porque o seu fazer fica diferente, tá? Então aqui a gente não está olhando para como você fazer mais, é para você fazer de um lugar diferente. E não esse lugar de onde você precisa estar sempre provando e provando e provando que pode mais, que aguenta mais, que pode fazer sem parar, né? E aí, eu vou te dar um exemplo de uma mulher que eu atendi, não vou falar o nome, porque os atendimentos são sigilosos, né? São confidenciais, mas eu posso compartilhar aqui com você a essência desse atendimento, até porque as situações elas se repetem muito, tá? A gente acha que às vezes alguma coisa acontece só com a gente, mas isso não é verdade. Nós, seres humanos, atuamos, vivemos muito por padrões, muito por padrões. Existe uma coisa chamada inconsciente coletivo que meio que rege aquilo que a gente faz. Então, o que a gente vive, na maioria das vezes, não é só nosso. Então, quando eu compartilhar o caso, dessa minha cliente, eu estou compartilhando casos que, na verdade, eu já atendi de inúmeras formas, tá? Então, essa cliente é uma pessoa tecnicamente muito boa. Ela veio de uma área onde ela resolvia todos os problemas da área, excelente tecnicamente, mas ela foi convidada para uma posição de liderança. Ela começou a liderar uma equipe. E aí, as coisas começaram a ficar confusas para ela, porque ela começou a enxergar todas as tarefas da equipe como dela. Ela começou a enxergar-se como única responsável pelo sucesso dessa equipe. E ela começou a trabalhar incansavelmente, assim, a jornada de horas dela aumentou bastante, porque ela se via como a maior responsável. Ela era uma excelente resolvedora de problemas no cargo anterior, assume uma função de liderança e acha que tudo é com ela.
que se ela não revisar nos mínimos detalhes, alguma coisa vai dar errado e vai acabar com a carreira dela. E aí ela começa a entrar num processo de burnout. Ela começa a ficar num nível de cansaço absurdo. E aí, gente, o volume de trabalho vai aumentando até que, trabalhando com a gente, ela percebe que ela está fazendo coisas que nem são dela, que ela não está delegando como deveria e que ela está, na verdade, se sobrecarregando e até impedindo o time dela de se desenvolver. E aí, o que eu falo de deixar o operacional para ser mais estratégica. E aí, quando ela acorda e ela vê o tanto de coisas que ela está fazendo, que ela poderia estar, poderia não, no caso não era nem poderia, deveria estar delegando, ela começa a mudar. E aí percebe que ela não está deixando de ser competente. Não, ela continua sendo competente. Ela está organizando o volume de tarefas dela, estabelecendo limites e se colocando num lugar de maior estratégia. Ela passa a querer ser reconhecida não como a resolvedora de problemas que ela era, mas como a líder que ela é, no papel em que ela está ocupando. E aí, gente, pequenas ações mudam o jogo, porque ela começa a delegar mais, ela começa a estabelecer com o time um ambiente de confiança, porque ela começa a confiar, ela não confiava, ela não estava confiando no time. Então, ela ia lá e revisava tudo que todo mundo fazia. Então, ela começa a estabelecer com o time um ambiente de confiança. E no final de poucos meses, tá? Que eu vou dizer. Um dia ela chega para mim e fala assim: não sei o que que eu faço com o tempo que está me sobrando. Aí ela entra na culpa, né? Porque mulher adora uma culpa, né, gente? Vamos combinar que mulher gosta de culpa? Aí ela chega para mim e é real isso, tá? Ai, Mônica, eu tô com tempo sobrando, eu não sei o que eu faço, acho que eu vou falar com o meu superior e rearranjar minhas funções. Por quê, gente? Porque ela aprendeu a ser estratégica, porque ela aprendeu a delegar, que ela parou de perturbar a equipe com micromanagement. Ela passou a confiar. E o que que acontece com o time dela quando ela faz isso? Eles têm oportunidade, porque eles também. Já parou para pensar que não é só você que quer avançar na carreira? Seu time também, seus colegas também. Todo mundo quer ser visto e reconhecido. Então, quando ela começou a delegar mais, a confiar mais, o time se sentiu mais empoderado. Então, o tempo dela, ela começou a desfrutar do tempo de uma outra forma, porque o seu time estava assumindo as tarefas que precisava assumir. E o que é necessário para que o time cresça, se desenvolva e para que eles possam ser vistos e reconhecidos e também avançarem na carreira. Então, ela saiu de um estado de quase burnout a um outro extremo de querer pedir mais tarefa pro superior dela. E depois, só para dar aqui a conclusão, né, o desfecho, ela viu que ela podia se dedicar a tarefas mais estratégicas, como, por exemplo, experimentar, criar e experimentar novos processos com o seu time, fazer reuniões e estar mais próxima da equipe para perceber oportunidades de evoluir com os processos, né?
Então, isso ajudou muito, porque ela saiu desse lugar de tô fazendo demais, ninguém me olha, para o lugar dela se olhar e passar a olhar também para o seu time, tá? Tem mulher que acha assim: ah, mas se eu não fizer, vai ficar tudo por fazer, ninguém vai fazer. Gente, quer maior prova de falta de confiança na equipe do que essa fala? Essa fala, ela às vezes parece que ela é carregada de boa vontade, mas essa fala, se eu não fizer, ninguém vai fazer, ela contém também, e me perdoem pelo que eu vou falar, tá? Mas eu vou ser direta, ela também contém arrogância. Porque quando uma líder acha que só ela faz bem feito, ela está diminuindo as pessoas que trabalham com ela. Ah, então é só você que dá conta? Se você não fizer, ninguém vai fazer? Só do seu jeito, que é bom? Será, gente, que esse é o melhor caminho? No caso dessa cliente que eu trouxe aqui, não foi, porque ela chegou de verdade à beira de um burnout sério. Mas ela conseguiu ampliar. Lembra que a gente está aqui para ampliar a perspectiva. Ela conseguiu ampliar a perspectiva e criar um espaço de confiança com seu time. E aí, gente, o time consegue amadurecer, o time consegue desenvolver a sua responsabilidade. Isso é um papel de uma líder também. Uma líder também é responsável pelo desenvolvimento do seu time. E aí, eu tenho uma outra, porque vai vindo aqui na minha cabeça um monte de casos, né? Tem uma outra que uma vez falou assim para mim: ah, mas eu quero que eles me considerem uma líder empática. Eu quero me colocar no lugar deles. É por isso que eu estou ali olhando cada pedacinho do que eles fazem. Gente, isso não é empatia. Isso é micromanagement. Isso é microgerenciamento. E ninguém gosta, você não gosta, de ser gerenciada nos detalhes. Autonomia é bom para você? Então, é bom também para as pessoas que trabalham com você. Todo mundo gosta de ter autonomia. Então, essa líder que me dizia, não, eu quero que eles me vejam como uma líder empática e próxima. Nossa, saiu, a empresa fez um 360. Não estava ninguém vendo essa líder como empática e próxima. Estavam vendo como uma pessoa que não empodera, que não ajuda o time a crescer. E a visão da equipe que o Assessment 360 revelou é correta. Ninguém consegue se desenvolver sem autonomia. Quem tem filho, quando a criança começa a andar, o que que você faz, gente? Pelo amor de Deus. Você coloca a criança no colo para ela não cair e não machucar o joelhinho? Não. Você dá autonomia na medida do possível, mas você vai construindo com essa criança gradualmente a autonomia dela, para que ela possa aprender a andar sozinha. Com equipe é igualzinho. Você gradualmente vai construindo autonomia, porque todo mundo precisa de autonomia para crescer, inclusive você. E se você não libera, você não conquista a sua própria autonomia. E aí, gente, eu falei que ia dar aqui um passo a passo, não é isso? Que eu ia dar um passo a passo para você virar essa chavinha, se esse for o seu caso, a partir de hoje, já começar a fazer diferente. Então, a primeira coisa
que você vai fazer é lista. Eu falei tanto das listas, né? Mas a primeira coisa que você vai fazer é uma lista. Pega uma folha de ofício e dobra ao meio. E de um lado escreve as tarefas que você faz. Você pode colocar ações. E do outro, resultado barra reconhecimento. E aí, para cada ação, você escreve o que que você alcançou e se você foi reconhecida. Para cada ação, o que você alcançou e se você foi reconhecida. E aí, depois que você vai escrevendo livremente, assim, sem pensar muito, sabe? Esses exercícios, a melhor forma de fazer é assim: deixar o julgamento, descansar, deixar a crítica interior descansar e sair escrevendo as suas ações e o reconhecimento que você obtém. E aí, com essa lista pronta, você vai chegar à conclusão do quão equilibrado ou desequilibrado, do quão equilibradas ou desequilibradas estão as suas relações no ambiente de trabalho. Se elas estiverem equilibradas, um lado e o outro vão estar ali alinhados. Se elas estiverem desequilibradas, você vai ter, pode ser que você tenha ali resultados incompatíveis com o seu esforço, pode ser que você tenha ali reconhecimento incompatível com o volume e a relevância das ações que você faz, tá? Então, esse é o primeiro passo, né? É você listar tudo e aí separar esforço, que são as ações, do impacto que elas causam, tá? E aí, o terceiro passo que eu vou te dar agora, e é super importante, é se você detecta esse desequilíbrio entre esforço, impacto e reconhecimento, resultado e reconhecimento, é você negociar prioridade. Gente, quem está numa posição de liderança ou quem deseja estar numa posição de liderança tem a obrigação de aprender sobre priorização. Ainda mais no momento que a gente vive hoje, em que as coisas vão pipocando a todo instante. O terceiro passo, então, é você negociar prioridades. Porque às vezes, para o seu líder direto, tudo é possível, tudo é compatível. E aí, quando você tem essa visão dos pontos em que o que você faz está desequilibrado com o que você alcança, aí você pode negociar. O que que é mais relevante agora? O que que é prioridade agora? E aí, negociando, você fica com mais tempo para ser mais estratégica. E aí, gente, tem um quarto passo, tá? Então, recapitulando, o primeiro passo vai fazer a lista. Segundo, vai discernir ação de impacto. Terceiro, vai negociar prioridades. Quarto passo, você vai dar visibilidade. Visibilidade ao que você faz. Ó, tem uma fala que é do meu tempo e que talvez quem se conecte aqui não lembre, mas ficou muito famosa, que é do Chacrinha. Acho que todo mundo sabe, né, gente? Será que a geração nova sabe quem é Chacrinha? Chacrinha era o Luciano Huck de antigamente. E ele tinha uma buzina que ficava no pescoço, era uma figura icônica da televisão e ele tinha uma frase: quem não se comunica, se trumbica.
Gente, o quarto passo é sobre comunicar, é tornar o que você fez visível. Mas tornar isso visível, trabalhar nisso, antes disso virar frustração, antes de virar o desejo até de sair do seu trabalho. Esse quarto passo é sobre se comunicar para não se trumbicar. É essa frase que você não vai mais esquecer. Então, como é que é isso, né? Ah, é autopromoção? Não. É saber falar do impacto do que você faz. É saber mostrar o que você faz. Notou que está desequilibrado? A listinha de ações não está compatível com os resultados e reconhecimento que você obtém? Comunica, mostra. Isso assim de maneira muito simples e direta. Quero mostrar aqui os resultados do nosso trabalho, porque afinal de contas, se você trabalha com um time, quando você faz isso, isso é muito importante, tá, gente? De ficar bem claro aí na cabeça de vocês. Quando você torna a sua ação visível, você também está trabalhando pelo seu time. Você está tornando o trabalho do seu time visível. Uma líder, ela nunca trabalha só por ela mesma. Nunca. Porque quando ela caminha, a sua equipe caminha. As pessoas que trabalham com ela caminham. Se ela é promovida, normalmente quem vai ocupar um lugar é alguém da equipe. Então, ela está abrindo espaço para alguém ser promovido também. Então, uma líder nunca conquista resultados somente para ela mesma. E quando ela fala dos seus resultados, ela também está tornando os trabalhos do seu time mais visíveis. E aí, é, quando você faz isso, você deixa de ser a pessoa exclusivamente ticadora de tarefas. Você também está mostrando o quanto o seu trabalho é relevante. Isso é estratégia, intencionalidade. Você está mostrando o quanto você está avançando junto com o grupo que você lidera. E se você não tem equipe ainda, você está mostrando o quanto que você está preparada para novas posições quando você mostra o seu trabalho, tá? E aí, gente, o que que a gente viu aqui, né? A gente viu um exercício prático, uma forma de você avaliar o impacto das ações do que você está fazendo aí no seu trabalho e ver se está em desequilíbrio ou em equilíbrio e como que você pode fazer para alcançar esse equilíbrio ou esse reconhecimento, né? Então, isso você pode começar a fazer a partir de hoje. Saiu dessa live, já pode começar a escrever aí fazer a sua lista de ações. E aí, caso o desequilíbrio fique evidente, como que você começa a dar visibilidade e a olhar para as suas ações de forma mais estratégica, tá? Então a gente vai ficando por aqui na nossa live juntas na terça. Hoje eu fiz também aqui no Instagram simultaneamente, mas essa live ela fica no nosso canal de YouTube e lá ela pode ser vista, revista. E na próxima terça-feira nós estaremos juntas aqui de novo, às 12h30. E se tudo que eu falei aqui faz sentido para você, eu quero que você saiba que todas as semanas eu abro um espaço na minha agenda para conversas de diagnóstico, é a sessão Evoluelas. Toda semana eu abro um espaço na minha agenda.
Se é do seu interesse fazer um diagnóstico, ter uma sessão um a um comigo, se inscreve. O link está aqui no YouTube, está lá na bio do Instagram. Se inscreve para esse momento. O que que esse momento faz? Ele traz clareza para o seu momento presente. Inclusive, dá luz quando o desequilíbrio está presente, tá? É uma conversa muito especial em que a gente faz um diagnóstico para saber como que você está posicionada aí no seu momento atual. E aí, semana que vem, eu espero você aqui no Juntas na terça, às 12h30. E compartilhe essa aula com amigas líderes ou que desejam estar em um lugar de liderança, para que elas também percebam se o trabalho e o reconhecimento estão aí andando, caminhando juntos e de forma equilibrada, tá bom? Espero vocês então na próxima semana. Obrigada a quem ficou conectado aqui no YouTube, no Instagram. Vejo vocês.